Esse caso, ele é impressionante por vários motivos, e quando você começa a analisar camada por camada, você encontra uma diversidade gigantesca de ocorrências tão bem estabelecidas e contingências tão bem executadas, que no final de tudo, o que impressiona é como demorou tanto tempo para que ele fosse pego. E aí eu levanto especificamente o que me chocou profundamente, porque eu desconhecia esse rapaz até começar a ver as manchetes do caso recentemente. E quando fui fazer a pesquisa e eu me deparei com os eventos da boate, do desastre da multidão e dos outros ataques dele que emergiram ao conhecimento público, a primeira coisa que me veio à mente é como as autoridades deixaram tudo isso passar. E especificamente, eu acho que eu posso dizer aqui, pelo menos a parte da boate, que é um incidente o qual eu sequer imaginava. Então ele estava lá com mais 3 pessoas, ele atira em não sei quantas pessoas e ele sai pela porta da frente. Então a Jennifer Lopez, que está tendo um ano terrível, essa história ressurge porque estamos falando de que essa moça, essa atriz, essa cantora é testemunha de um crime. E o fato de que a carreira dessas pessoas continuou, prosperou, seguiu, como se nada disso tivesse acontecido, sem que a justiça tivesse exercido qualquer tipo de punição relevante, é sem precedentes para qualquer coisa que eu já tenha visto nesse grau. E nós não vamos ter agora um discurso de cor de pele para explicar que ele se safou porque era branco, loiro, de olho azul. Não! Nós estamos falando de um homem cercado de poder, de influência e dinheiro que se safou continuamente de todas as suas ações criminosas. E não apenas isso, deu entrevista reconhecendo parte de sua culpa nelas, mas contando a história do seu jeito. E isso continuou a ser tratado como se fosse normal. A parte das alegações e que ele fez todas essas mulheres de vítimas ao longo dos anos não chega a surpreender no fato disso ter ficado encoberto, que esses ataques não aconteciam a portas abertas e as testemunhas eram parte do círculo íntimo dele ou intimidadas por ele. E se não há uma denúncia, de fato não tem como a justiça chegar, investigar e proporcionar qualquer tipo de resposta. Mas os outros incidentes não se desenrolaram no esconderijo da noite. Pelo contrário, tomaram forma nas manchetes, jornais e notícias para o país inteiro ver e acompanhar nada sendo feito, já que ele conseguiu escapar de tudo, o que acabava por ser um reforço contínuo ao seu comportamento. Essa história tem muitas falhas, começando pela justiça, pelo sistema criminal, pelo círculo interno da imprensa, que basicamente está deixando claro, olha, isso aqui não é surpresa para nenhum de nós, meio que já sabíamos. Ok, e mesmo assim vocês continuaram premiando, levando a eventos de gala e entrevistas bem programadas na TV? Aí então a gente olha para aquela editora daquela revista Vibe, que fez um relato enorme da sua experiência lá no New York Times, e ela descreve como ele ameaçou, diz que poderia tirar a vida dela, ressoou sua força e poder, sendo que ela já estava ciente da sua violência anterior. Tudo isso se sobrepõe aos fatos seguintes de que a revista é invadida, os servidores são roubados, e mesmo assim ela continuou no círculo dele, tirando fotos com ele ao longo dos anos. E aí, ao longo do seu artigo bem tedioso, ela conseguiu se convencer de que seu trabalho era glamouroso, bem-sucedido e justo, enquanto promovia e celebrava um gênero musical que glorificava a misoginia, os maus tratos, a violência, o desvio de credibilidade, de caráter, de moralidade, o reforço à criminalidade, conciliando todos esses pontos como se fossem meros detalhes da sua trajetória. Precisa de muita paz de espírito para relembrar toda essa época e as coisas que ela consciente ou inconscientemente ignorou ou teve que apagar das suas lembranças. É lógico que todos nós cometemos erros no passado, dos quais agora nos arrependemos, mas ela ver esses erros pelo que eles eram, enquanto simultaneamente ela luta com o reconhecimento da própria vitimização, não é brincadeira. Então, na versão curta, extraindo tudo que ela redigiu naquele artigo, ela deixou claro que, olha, a misoginia e a violência vendem discos e capas de revistas. O resto é apenas um estudo em uma ginástica ética. Para mim, ela deixou absolutamente claro que ela viu claramente que agora que ela realmente não tem mais nada a perder, porque a reputação do Didi desmoronou, ela enxergou a possibilidade e tudo que tem a ganhar fazendo essas confissões. E embora uma parte da sua narrativa que eu trouxe aqui seja interessante, o destacamento que ela faz de si mesma como se fosse uma vítima do processo
é inconcebível. E só reflete que ela, como uma mulher com acesso à informação, desviou o olhar de toda a violência e sordidez para o benefício de si mesma, da sua fama e da sua fortuna. É como se eu soubesse que um youtuber tal está exercendo uma rede de mentiras por trás das telas, violência, ataques e tudo que compõe desordem e caos, e mesmo assim, visando meu benefício, o ganho, o aumento de público do meu canal, eu convido para um vídeo, porque o que realmente importa é que nada disso veio à tona ou incomoda o suficiente para fazê-lo parar e sair do radar midiático. O silêncio de Hollywood talvez seja o expressar mais sincero que eles consigam oferecer nesse momento. Porque qualquer discurso se isentando de responsabilidade ou anunciando a falta de conhecimento e de consciência do que ocorria nos bastidores soaria descaradamente falso. Porque ao longo dos anos, muitos deles, inclusive os mais famosos, se beneficiaram nessas festas incansáveis, em noites jorradas de álcool, em uma contínua diversão sustentada por uma plataforma repleta de crimes, liderada por um sujeito que, diferente de muitas pessoas que se esquivam das alegações, assumia parte da responsabilidade e conseguia transformar o discurso a seu favor. Muito pode ser discutido sobre a relevância desse homem em nível de conhecimento público. Minha irmã não conhecia, eu não conhecia, minha mãe não conhecia, meu psicólogo não conhecia, várias pessoas ao meu redor não conheciam. Mas não se pode negar que na ponte da fama estabelecida entre Hollywood e Nova York, as celebridades o conheciam, o reconheciam e sabiam de muitos desses eventos, desses relatos e alegações que estão vindo a público agora, como uma bola de neve que aparentemente não vai parar de rolar. Nessa primeira apresentação do caso, eu quis focar exatamente no que se tem de concreto sobre ele, para que todos possam ter uma clareza absoluta do que realmente está sendo exposto aqui. A narrativa do Sean nos últimos dias tomou ainda mais força, porque as pessoas em massa estão se comovendo com outros indivíduos muito mais famosos do que o Sean, que podem ter sido vítimas dele. Quando, na verdade, as vítimas primárias são as que não possuem poder monetário, influência e qualquer escudo para se proteger. São pessoas que foram tragadas no meio do caminho por um rapper muito inteligente que reinventou a manipulação como conhecemos. Quando eu olho para o perfil dele e para a traumaticidade do evento base que desencadeou a maior perda de sua vida, o falecimento de seu pai, muitos paralelos podem ser traçados para identificar um pouco do que cronificou as suas lentes e perspectivas de visão a respeito de quem ele era e o que as outras pessoas ao seu redor representavam. A história dele tem um desenvolvimento que é perceptível pela evolução do horror, do terror e da violência, sob uma ótica de uma ganância tão extrapolada que, mesmo deixando um rastro de evidências ao longo do caminho, conseguiu promover um tipo de neutralização em todas as suas vítimas, que ficaram rendidas por muitos anos até conseguirem se manifestar nesse período atual. E o reconhecimento verbal-vocal que ele fez do que a identidade do pai refletia sobre sua própria identidade é muito pertinente para uma clareza das esferas mais sensíveis do seu comportamento. Porque, pelo que eu entendi, ele nunca se referiu ao pai com vergonha ou querendo renegar, esconder, camuflar o que ele sabia que seu pai era, o que seu pai fazia e o que o seu pai constituía como pessoa. Um bandido, um traficante, um vigarista. É como se ele tivesse olhado para o pai e identificado os erros que o levaram a um fim trágico e então focalizado todos esses talentos para superá-lo em todas as áreas de sua vida, incluindo, transcendendo a baixa expectativa de vida. E eu não acho que isso foi uma escolha consciente. E considerando que o que eu estou falando é uma hipótese, que a perda do pai serviu como um marcador interno, trazendo o seguinte entendimento. O pior que pode acontecer é que se eu perder uma pessoa, eu a perco para o falecimento, não para outras coisas. Isso explica muito o comportamento violento dele, ou seu uso extremamente coercitivo, de agressividade nas separações, términos, e na forma como ele respondia tanto
às ex-namoradas e aos namorados delas, porque isso especificamente ativava dentro dele aquela sensação angustiante de perder o pai. Então ele já estava familiarizado com o luto. E como o luto não se concentra apenas no ar que se dissipa da vida de alguém, mas também em pessoas que saem, oportunidades que se vão, tempos que mudam nas nossas vidas, é muito provável que nesses processos de luto, com essas pessoas que decidiam se afastar, se recusando a continuar sob seu domínio, ele se via diante do luto, mas dessa vez no papel de refazer a história. Ou seja, se isso vai acabar, vai terminar nos meus termos. E para um homem que conheceu a perda da pior maneira possível para alguém, através do falecimento horrível de um pai, não se admira que ele, em várias discussões e até mesmo acusações separadas, apontam para ele como um sujeito capaz de tirar a vida de outras pessoas. E como uma cadeia, vemos que na acusação envolvendo seu filho Christian, ele conseguiu dar continuidade ao seu legado, já que o garoto também tem sérias acusações pesando em suas costas. Ele conseguiu ampliar todas as péssimas escolhas que seu pai fez, não apenas prejudicando e arruinando sua vida, mas destruindo a vida de centenas de outras pessoas no processo, no caminho e na trajetória. E se para se sentir satisfeito emocionalmente, o que se exigia ser necessário para chegar nesse resultado era atacar mulheres, ele não viu nenhum problema ou impedimento. Muito pelo contrário. Para indivíduos como ele, a chave da satisfação está no domínio, no controle, em determinar que o que eu quero que aconteça, acontecerá e nada nem ninguém pode impedir ou deter que a minha vontade se concretize nesse momento, aqui e agora. Talvez a graça para ele nunca esteve nas mulheres bajuladoras, mas sim naquelas que visivelmente não queriam participar de nada daquilo. O poder de obrigar alguém a se submeter ao meu querer pode ser inebriante para muitas pessoas com tal vocação. Essa história não é distorcida porque um evento foi dando errado atrás do outro. Essa história é contorcida porque o Sean se alimentava da perversão, da perversidade, das implicações de suas ações. Algumas pessoas sofrem com a culpa do que fizeram, enquanto outras pessoas se alimentam das lembranças e memórias do que exerceram de forma maligna sobre o outro. É como se elas conseguissem encontrar um significado diferente para todas essas experiências, andando por um caminho torto, sem enfrentar grandes questionamentos, e quando esses chegavam, seu cinismo era suficiente para convencer a grande mídia de que não havia nada de errado com ele. O Sean é a representação de Hollywood, é o reflexo institucionalizado do que a maioria de cantores e atores são, do que eles fazem, do que eles querem e do que eles buscam. Caracterizado por um composto formado por um senso grandioso de alta importância, falta de empatia e a necessidade constante de admiração. Esse é o som sobre o qual ele construiu um império. E esse é o verdadeiro som que todos podem ouvir de sua música agora. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de
falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!